Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Apontando o Dedo. E estamos no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Para comemorar o mês do orgulho, com vocês, aqui no nosso sofá, a deputada estadual babadeira de Sergipe, Linda Brasil! Bom, pessoal, e tá aqui ela, a filha da Dona Maria e do seu Apolinário. Linda, Sim. seja bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir para o nosso programa. E você era uma das primeiras para ter vindo e a mais pedida. E eu fico feliz, Aleph. Obrigada pelo convite. E apontar dedo é comigo É mesmo, isso viu? mesmo, é. Lá na Alés é o que eu mais faço, né? Trabalhar, né? Denunciando, Sim. né? As irregularidades, né? As demandas da população sergipana. E Linda, eu queria saber uma coisa. A sua carreira política começou com um projeto social na UFES ainda, não foi? Sim, na verdade, Aleph, eu sou do interior, eu sou de um povoado chamado Canabrava, no município de Santa Rosa de Lima, aqui em Sergipe. E eu tinha uma aversão à política, porque eu percebia algumas cachorradas, algumas práticas que eu disse, meu Deus, né? Que infelizmente muita gente acaba se afastando, não acreditando da política, por perceber algumas irregularidades, compras de voto, né, o uso da máquina pública. E eu, né, sempre é tanto que no dia da eleição eu ligava para minhas irmãs para saber em quem votar, porque eu não me interessava. Foi quando eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, em 2013, depois de passar por vários processos de violência, de exclusão social, depois de ter sido empurrada para a prostituição, como acontece com 90% da população trans e travestis no Brasil, depois de ter sobrevivido a expectativa de vida da população trans, que é de 35 anos, né, que eu entrei na UFES, eu ia fazer 40 anos, né? Foi no ano que eu ia fazer 40. E foi um divisor de águas. Por quê? Porque ali eu comecei a perceber a importância da gente lutar pelos nossos direitos, né? Porque quando eu fui fazer a matrícula, a UF se negou a usar meu nome social, né? No registro. Aí aconteceu algum incidente no primeiro dia de aula, aí eu denunciei, né, a própria universidade, abri um processo administrativo, e esse processo administrativo gerou uma portaria na Universidade Federal de Sergipe que garantiu não só o meu uso do nome social, mas de todas as pessoas trans, né, seja discente, docente, né, técnicos lá da universidade. Foi aí que eu acabei me despertando, né, para me envolver no movimento estudantil, feminista, LGBTQIA+. Aí desenvolvemos alguns projetos dentro da universidade, que foi a Semana da Visibilidade Trans. E a partir desse projeto acabei também tendo E visibilidade. esse projeto você promove até hoje, né? A Semana da Sim, Visibilidade na Trans. verdade, não é só eu. Esse projeto ele foi desenvolvido pela Amo Ser Trans. Amo Ser Trans é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, que até hoje funciona, que foi fundada em 2014, né, comigo e outras pessoas trans na época, as amigas, que a gente fundou. E a gente começou a desenvolver esse projeto dentro da universidade, Alife, porque a gente percebeu que até mesmo na formação, né, de vários profissionais lá, não só na área da educação, em todas as áreas, não tinha um debate sobre corpo, gênero, diversidade sexual. Então, a gente desenvolveu esse projeto justamente para que os alunos, até mesmo os professores, porque a questão que Importante. ocorreu foi envolvendo um professor que se Sim. negou, para que a gente pudesse desenvolver esse debate dentro da universidade. E essa
a primeira semana, que foi em 2015, né? A gente fundou a Alma Sertão em 2014, 2015. Hoje já vai para próximo ano, para a 12ª edição. Gerou vários debates da universidade. Eu comecei a ser chamada para participar de projetos de pesquisa de extensão, rodas de conversas, debates, né? Não só lá na Universidade Federal de Sergipe, bem como em outras instituições de ensino particular, privado, né, faculdades, escolas, e isso acabou também me despertando a importância de eu me organizar politicamente, né? Eu não tinha essa consciência, né, que é importante a gente votar de forma consciente, a gente ter representantes que realmente vai pautar as nossas demandas, né? Como eu disse no início, eu tinha uma, né, aversão, e foi lá na universidade que eu comecei a perceber uma nova forma de fazer política, essa política combativa, aguerrida, né? A importância também, eu comecei a perceber, Aleph, a importância de me auto-organizar, tanto em associações, em coletivos e também em partidos, né? Mesmo eu tendo alguns receios sobre a institucionalidade, porque a institucionalidade hoje, né, foi forjada, né, as instituições a partir de um viés patriarcal, heterossexnormativo, racista, misógino, sexista, LGBTfóbico. Então, as instituições são violentas para corpos como o meu. Mas eu sei também, Aleph, a importância da nossa ocupação nesses espaços, não só lá na academia, na universidade, bem como na política, nas artes, de uma forma geral, porque eu tenho certeza que quando a gente ocupa esses espaços com essa perspectiva transformadora, além da gente se fortalecer, né, como pessoa, né, como lutadora em relação aos direitos humanos, também a gente provoca mudanças aí nessas instituições. Uma coisa que eu ouvia muito, você falou sobre isso, da política ser muito patriarcal, né? O povo falava no interior que a política tem uma aparência, que é aquele homem velho e branco. Sim. E isso é uma das lutas que você sempre teve, era para deixar, como a gente diz, deixar tudo mais colorido. E que a Erika Hilton, né, a deputada cafona, né, que ela diz, né, e que hoje não, a política sabe, mesmo pode ser diferente, deveria ser diferente se tivesse, Aleph, uma maior representatividade. Mas eu não digo só de nós, né, de pessoas LGBTs, pessoas trans, mas de mulheres de uma forma geral, né? E não só aquela mulher branca ali, né, esposa, filha, mas da diversidade, né, das mulheridades, né, das mulheres trans, negras, indígenas, quilombola, da periferia, nessa pluralidade das mulheres, né, seja da população LGBT, seja de pessoas, né, de várias áreas de conhecimento, para que as casas legislativas, né, quando eu falo casa legislativa, eu estou falando das câmaras municipais, que é a base onde começa, né, o processo, né, de políticas públicas ali para as cidades, depois as assembleias legislativas no cunho estadual e, posteriormente, no Congresso Nacional. Mas a base são as câmaras legislativas, porque é a partir das câmaras que vai sendo construída e surgindo, né, outros e outras parlamentares. Então, por isso que é importante algo que eu acho que é fundamental, que é a conscientização, a formação política, né, que a gente... E isso é um desafio, eu digo que é um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu percebo quanto nós, né, mulheres trans como eu, a Erika Hilton, a Duda Salabé, né, várias outras parlamentares trans travestis, que estão ocupando, gays assumidamente, né? Porque antigamente não podia nem assumir a orientação sexual, você tinha um risco de não se reeleger, né? De você não receber voto. E hoje, né, por algumas conquistas que a gente já teve ali, no cunho
judiciário, né, porque todas as conquistas da população LGBT, seja o casamento, seja a criminalização da homotransfobia, seja o direito de pessoas trans retificarem o nome direto no cartório, isso foi no âmbito judiciário, pelo STF, através de ações diretas de inconstitucionalidade por morosidade do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, infelizmente, não legisla a favor, né, dos direitos LGBT. Ao contrário, ataca, e querem tenta retirar. destruir esses direitos Exato, hoje. exato. A gente ainda está vivendo isso, né? Sim. Eles fazerem isso, seja lá na questão dos direitos trans ou LGBTQIAPN+, mas também na questão ambiental, a gente vê também esses Sim, ataques. todos. Eu digo que quem ataca uma pessoa trans LGBT não só se incomoda e ataca a comunidade LGBT. Não é que eles são aversos aos nossos direitos, que eles perseguem. Eles são também contra as mulheres, né, contra a pauta ligada às questões do meio ambiente, né, da questão dos direitos animais, de tudo, porque eles são negacionistas. E eles sabem, e isso não é só o racismo, o machismo, isso é proposital, porque eles sabem que se cada vez mais essas casas legislativas estiverem ocupadas por nós, né, que representa a diversidade do povo brasileiro, esse tipo de politicagem, de corrupção, né, de voto de cabresto, né, essa política coronelista que ainda é realizada, né, na maioria das casas legislativas, ela está ameaçada. Então, direitos de uma elite colonizadora, escravocrata, racista, LGBTfóbica, misógina, está sendo ameaçada. Então, eles querem nos provocar medo, né, com ameaças de morte, como eu já recebi, Sim. Vários parlamentares já receberam, mulheres negras, mulheres LGBTs, como essa final de semana, 25 deputadas lá da Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, receberam ameaça de morte, de estupro, porque eles sabem que essas 25 mulheres lá, mesmo sendo diferentes, vindo, né, de partidos e de viés políticos diferentes, eles ameaçam a estrutura política patriarcal que sempre dominou. Então, eles tentam nos intimidar, nos amedrontar, né, nos silenciar, achando que a gente vai recuar. E a morte, sabe, eu dou um exemplo que para mim é o exemplo mais forte sobre isso, o assassinato de Marielle Franco. Né? Marielle representava esse movimento, né, de empoderamento, de emancipação, né, não só pelo fato dela ser uma mulher, mas uma mulher negra, uma mulher LGBT, né, uma mulher da periferia, né, que fez o seu, né, mestrado, doutorado em sociologia, tem consciência da importância da luta por justiça social no nosso país. O que é luta por justiça social? Luta, né, contra as desigualdades sociais, luta contra a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e a maioria passando fome, tendo necessidade, porque isso, a desigualdade, a fome, a miséria acaba sendo um projeto de poder e dominação, porque se eles quisessem, se os políticos quisessem, eles diminuiriam a fome e a miséria. Só que se eles diminuírem, acabar, eles não vão se eleger, porque eles se elegem com isso, né? Com o povo precisando de cesta básica, precisando de programa de assistencialismo e não programa para ter a emancipação, para ter a autonomia, né, da população. Sim. Então, é um poder. Eles querem que mantenha isso, porque se a população vai saindo, né, das classes mais vulnerabilizadas, vai se conscientizando,
esse tipo de política que está aí hegemônica, ela é ameaçada. Então, eles fazem de tudo, porque eu tenho certeza, o Brasil, além da nossa beleza natural, o Brasil é um dos países mais lindos, melhores. A gente está com direitos conquistados, né? Mesmo, né, com essa tentativa de nos Sim. perseguir, né, deslegitimar pautas sociais. O Brasil, para mim, não é por menos que o meu nome é Linda Brasil. É, Eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sei da potência, até na questão da espiritualidade. a diversidade nisso É também, né? tudo, diversidade, espiritualidade, é que existe um mix, né, de várias, né, religiões, várias formas de pensar um Deus, né, da diversidade da família, a alegria, a cultura, o samba, A né, energia da gente é outra, né? é, Mas disso que você falou, a gente também tem que puxar a orelha dos eleitores também, porque o exemplo disso foi que Aracaju teve candidatos a vereadores, né, da nossa comunidade. As pessoas também têm que entender se alguém chega para comprar seu voto, não aceite. O primeiro passo tem que ser dos eleitores, nesse sim, sentido. A gente tem pessoas dando o nome para nos representar, sim. como você fez campanha para candidatos a vereadores do PSOL. Eu disse que não ia fazer política, mas já estou fazendo. Mas é isso que tem que ser. Se tem nomes lá, por que é que não vota? Se a gente Sim, fala tanto, briga tanto, sim, mas isso aqui é porque eu sou gay. Então, quando chegar alguém que disponibilize o seu nome e a vida, porque para lutar por esses direitos, como Linda disse, ela foi ameaçada, todo sim. mundo viu. Galera, vamos votar. Esse é o único recado que tem que ser dado. Sim. Se vocês reclamam, é justamente porque não votaram. Ao meu ver, é isso. Então, vamos olhar direitinho quando tiver eleições, vamos ver as pessoas que realmente nos representam e votar em quem nos representam. Sim. E não é só nós da população LGBT, eu falo de tudo, de mulheres, né? As Sim, mulheres são a maioria, né? A população negra, mas existe também uma questão, infelizmente, né? Essa prática política hegemônica, ela é feita para controlar, né? Para amedrontar, né? Eu fico claro, né? Uma pessoa mais que é independente, uma pessoa que tem consciência. Mas às vezes acontece que uma pessoa de um interior, exemplo, né? Eu lembro quando eu fui candidata em 2022, que eu girei 75 municípios, né? Com Lindamóvel, que é um Palio 2000 que eu tenho, do ano 2000, e as pessoas que votavam em mim tinham até medo de dizer que votava em mim para não perder o emprego. As pessoas, olha, quer tirar uma foto para eu guardar, mas eu não posso, porque não era nem a pessoa que era que tinha cargo de comissão, que era dependente. Às vezes é um parente, porque há aquela pressão de homofóbico, né, que também. a pessoa tinha de votar naquele candidato que o prefeito, e infelizmente isso é naturalizado no interior. Então, eu tinha pessoas que tinham medo, eu ia fazer reunião de participar com medo de perder programas do governo federal, porque para a pessoa acessar esse programa é necessário passar pela Secretaria de Assistência Social, e muitas das vezes as pessoas diziam que tinham medo de ir a um boicote, de fazer um cadastro errado e a pessoa perder o endereço. Então, a população fica refém desse tipo de política, né, de usar a máquina pública para influenciar, né, o voto, Sim, para infelizmente estimular, acontece. né, que as pessoas votem naquele candidato, daquele grupo que está no poder. Então, essas práticas acontecem, né, e é isso. Mas apesar disso tudo, eu sou muito otimista. Eu acredito muito que a gente está passando em um momento, por isso que está tanto ataque, tanta ameaça. A gente É, está passando em um processo de
de transição, assim, sabe? Em várias situações, seja na educação, seja na política, né? Seja em direitos individuais. E quando avança, né? A gente avança em alguma situação, há uma reação. Então, são essas pessoas reacionárias, né? Pessoas que estão com medo de perder seus privilégios, que distorcem, por isso que usam fake news. E tem outra coisa que eu acho que é fundamental. O Brasil, Cazuza, né, que é um cantor que eu adoro, que é referência, sempre falava da hipocrisia brasileira, né, da burguesia, né, que essa burguesia Sim, fedia, da hipocrisia que faz parte, que essa hipocrisia de ah, seja LGBT, mas seja discreto, se esconda, faça as coisas tudo às escondidas. Quer dizer, o que é isso? É mentir. Se você mentir, se você enganar, você consegue as coisas. Infelizmente, essa prática também é na política, é nas relações pessoais, né? Nas relações interpessoais, que acaba gerando uma falsidade, né? Uma hipocrisia geral. E nós, pessoas trans, escancarada, que levanta o leque, né, que dá lecada, que levanta a bandeira, que se posiciona, que não quer mais viver no armário, né, bem como as mulheres que não querem viver mais nas cozinhas, né, somente nos lares, né, tendo papel de cuidadora, sim. né, da família, bem como a população negra reivindicando a sua religião de matriz africana, né, reivindicando a sua identidade black, né, a sua cor, o seu cabelo, né, e não mais com medo, né, de lutar e de denunciar, né, os livros de histórias que foram contadas, né, as histórias mal contadas no livro de história, na perspectiva do colonizador, entendeu? E agora a gente está se empoderando disso, né? Por isso que eu conto muito, né? Não só a população negra. Quando eu falo população negra, em geral, não falo só descendente africano, falo também da população, né, indígena, né, dos Sim, povos sim. originários, as mulheres, as LGBTs, as pessoas com deficiência também, que eram vistas, né, como coitadinhos, né, como deficientes, né, como incapazes, que hoje querem seus direitos, querem ocupar, querem sua autonomia e não ser tratado como objeto, né? As crianças e adolescentes também tendo uma proteção a parte do ECA, né, que é o Estatuto da Criança. Isso Sim. gera uma proteção, um empoderamento, né, uma individualidade e um orgulho, né? Nós estamos no mês do orgulho, Sim. né? Eu estou aqui hoje porque eu fiz uma fala lá na Assembleia, na tribuna, justamente sobre o mês do orgulho, que a gente precisa se ocupar esses espaços, reivindicar, não ter medo e vergonha de sermos quem nós somos, né? Da gente sair de cabeça erguida, dizer, epa, não, não é pecado, não é errado, pecado, erro, crime, é quem persegue, quem é preconceituoso, é quem discrimina, quem está errado, não somos nós. Eu tenho certeza, eu sou cristã, Aleph, eu acredito muito no nosso Senhor Jesus Cristo como um ser salvador que veio principalmente para as pessoas mais vulnerabilizadas da época. Na Bíblia, né, não tem muita coisa direta, mas nos subtítulos existe, né, fala de Jesus que também protege as pessoas LGBTQ+, mas ele escancaradamente ele protegia as mulheres prostitutas, as pessoas que eram os republicanos, que eram marginalizados na sua época, entendeu? E a gente precisa ressignificar, recontar essa história, né, que está, e também que foi, de uma certa forma, contada até na própria Bíblia. Imagine coisas que eles não tiraram. Se a gente buscar fazer uma interpretação mais aguçada, a gente vai ver coisas. Imagino que eles não tiraram, porque, né, os
as histórias, os textos bíblicos foram traduzidos, né, do aramaico, né, Sim, e sim. tem várias traduções e muitas coisas foram retiradas. Então, a gente não pode mais achar e aceitar isso, que a gente é contra a família. Não, a gente é contra esse modelo de política de família tradicional, caçadora dogmática, mesma coisa de postura religiosa que quer nos controlar, né? Porque a política sempre foi envolvida muito com a religião, porque eles usam a questão moral cristã dogmática para poder controlar as pessoas. E hoje, Isso. graças, né, esse movimento de conscientização, de não ter vergonha, de assumir quem nós somos, né, que é o mês do orgulho, tem a ver isso. Eu tenho orgulho de ser, apesar de viver em um país que mais mata pessoas LGBT, a gente não tem medo, a gente não vai ficar no armário, e por isso que está incomodando tanto aí pessoas conservadoras, mas não é só conservadoras, é pessoas que Ignorantes. infelizes. Eu acho, tem algo que eu percebo muito nas pessoas que me atacam, as pessoas não estão bem, não estão felizes, aí se incomodam com a E se gente. escondem na internet, né? Exato, exato. São É isso pessoas aí. infelizes. Bom, Linda, você tem feito um trabalho excepcional na Alese. E como você falou aqui, você tem recebido muitos ataques por conta disso. Em algum momento você pensou em desistir? De- por conta de tanto ataque que você recebeu? Não, jamais, assim, primeiro, porque eu percebi que esse é meu propósito nessa atual encarnação. Eu sou espiritualista, reencarnacionista, e acredito que cada encarnação, que nós já vivemos outras vidas, né? Por isso que eu acredito no respeito à individualidade, porque além deste corpo, né? Existe um espírito, uma ânima, uma energia, seja lá o nome que a gente denomine, né, a questão, né, da alma, do espírito, né, que nos dá essa singularidade, que nos define quem realmente nós somos, independentemente de orientação sexual e identidade de gênero. Então, hoje, tudo que aconteceu comigo, já passei por situações, Aleph, de fingir de estar morta para não morrer ataques transfóbicos, principalmente na época que eu trabalhava na prostituição, que ficava muito vulnerabilizada. E é como se eu não tivesse encontrado o meu propósito nessa vida. E eu acredito que eu vim, sabe, por isso que eu estou me dedicando 100% lá na Alese, de trabalhar, de fazer jus, de que as pessoas que votaram em mim, né, não se arrependam. Claro que a gente não pode corresponder, É, porque cada pessoa tem uma expectativa diferente, mas mostrar a importância da gente fazer uma política diferenciada, que não se deixe se cooptar, se seduzir pelo sistema político, né? Porque o poder ele é sedutor, né? Quando eu fui isso. eleita vereadora, principalmente, agora não foi tanto porque ele já me conhecia, não teve coragem. Mas quando eu era vereadora, venha, linda, para o lado do governo, você vai se beneficiar, né? Porque a política é isso, as pessoas usam a política como pedestal para ter, Outras coisas, para né? conquistar outras coisas financeiras, e não. Política é para representar o povo. Claro que é um salário bom, salário é uma coisa, e que é um salário que já dá para você sobreviver. Mas pessoas gananciosas, infelizmente, querem mais, porque infelizmente a política foi forjada e construída por coronéis que estavam ali para garantir os seus direitos e não os direitos, né, Isso. da época da escravidão, né, dos seus escravos, da população brasileira. Então, a política brasileira foi forjada, não só brasileira, né, de alguns países, principalmente da América Latina, né, que teve esse processo de colonização. Então, por isso, sabe, Aleph, que eu estou, sabe, me dedicando muita vida. Aí, essa semana, Lili, você não namora, não? Eu namoro, mas também eu estou vivendo minha vida, porque eu vejo isso com um desafio muito grande, mas uma responsabilidade
muito grande. Por isso que lá na Alese, né, a gente está fazendo um trabalho que está tendo respaldo positivo, né, da população. É Sim. tanto que eu fui a vereadora mais bem votada em 2020, né, como eu me elegi pela primeira Sim. vez, né, vereadora em Aracaju, sendo a primeira parlamentar do PSOL, a primeira mulher trans, e acabei, né, me elegendo como deputada também a mais bem votada. E para mim isso foi muito importante, porque eu vi que a população estava, né, respaldando, né, a minha atuação política, então por isso que eu estou me dedicando 100% nesse propósito. E, para mim, o que mais me dá força, mesmo quando eu, às vezes, dá uma, né, principalmente quando é ameaçada de morte, você fica com receio, mas quando eu percebo que a minha atuação, a minha ocupação naquele espaço pode estimular, pode inspirar outras pessoas a também a entrar na política, assumir quem realmente a pessoa é, né, sem ter medo, né, mas com dignidade, com diálogo, né, com essa vontade, né, de desconstruir estigmas, estereótipos que geram, né, preconceito, violência contra nosso corpo. Porque eu sou mestre em educação, eu acredito que a educação tem um papel fundamental para que a gente possa diminuir o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo, mas nesse sentido, né, de que seja uma educação não aquela tradicional, mas uma educação que seja libertadora, transformadora. E eu sou Paulo Freireano, né? Paulo Freire, para mim, uma referência, né, que trata as questões que a sala de aula, né, o aprendizado não é só aquela forma contábil, né, de apresentar aquele conteúdo, né, 1 mais 1 é 2, mas pensar de uma forma mais abrangente, né, discutir questões sociais para que os alunos saiam, né, da escola, sejam formados não só para aquela profissão, para ter o conhecimento curricular daquele currículo, né, direcionado àquela disciplina específica, àquela área específica, mas ter conhecimento sobre viver em diversidade, viver, né, em sociedade, né, respeitando os direitos, né, das pessoas, tendo consciência dos seus direitos trabalhistas para lutar, né, por eles, para a garantia deles. Então, é nessa perspectiva que eu atuo, né, não só por ser uma política, ser uma militante LGBT, mas por pensar, né, numa educação que seja transformadora. E agora, quebrando o protocolo aqui um pouquinho, Linda, eu falei a você antes de começar o programa, mas eu queria deixar um relato aqui, que já é o meu agradecimento a você, porque acredito que você não saiba da importância que você tem. Claro que você sabe que é importante ter a sua fala na Alese, mas mais que eu já estou emocionado, mais que a Alese, o mais importante é ajudar vidas. Acredito que isso seja o seu pensamento. Sim. E por mais que você não sabia, você me ajudou muito quando eu cheguei aqui em Aracaju, porque eu tinha vergonha realmente de ser gay, mas eu não sabia mudar, não sabia deixar de ser gay. Sim. E foi vendo a sua campanha para vereadora que na minha cabeça começou a vir aquelas falas bestas, dizendo, tá vendo aí, que é tudo normal. Sim. Isso, a gente pode ser assim também. Até porque eu era uma pessoa que, desde de criança, gostei de política. E, na minha cabeça, quando eu vim para cá, passei por muita dificuldade, mas uma das coisas que eu e o pessoal que andava junto era a gente se inspirou muito em você. E hoje, até aqui na minha casa, a questão de ter uma bandeira na frente é uma inspiração em você. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Desculpe, eu quero pedir desculpa em nome da comunidade se a gente não reconhece você como você merece. Muito, muito obrigado. Que você continue assim,
por nós. Tá bom? Obrigada. Eu fico muito, muito emocionada, porque são esses depoimentos que me dão forças, né, para continuar, assim, de saber que eu posso ter contribuído para alguma pessoa, né, se sentir forte, né, da pessoa não desacreditar, para as pessoas poderem não ter vergonha e medo de ser quem são. E também, além das pessoas, eu recebo muito, que me emociona muito, são relatos de pais e mães, né, que com a minha história conseguiram rever aquele pensamento que tinha em relação às pessoas LGBTQIA+, que ao me conhecer, saber da minha história, tudo. Então, para mim, eu fico muito, muito feliz, emocionada, grata, né, por seu depoimento, por você reconhecer isso, né, e você também colocar isso publicamente, porque é isso, sabe? Quando eu estou assim, ai, vale a pena, porque às vezes eu chego lá e digo, não vai mudar nada, eu me sinto impotente, mas quando eu percebo, né, quando eu recebo, né, tenho conhecimento dessas histórias, assim, aí me vem, sabe, mais vontade de continuar a luta. Então, agradecer pelo seu carinho, pela oportunidade da gente estar aqui dizendo que pode contar, né, comigo. Espero, né, que não só a nossa população, mas cada vez mais o povo, né, tenha consciência Sim. de votar em pessoas que estejam ali para Exatamente. representar, né, independentemente, não só porque vai me beneficiar, mas votar em quem que possa beneficiar a coletividade. Consequentemente, né, quem votou será beneficiada, né, porque quando eu sou uma pessoa eleita, né, um parlamentar eleito, a gente não pode legislar só para aquelas pessoas, né, aquela comunidade ou aquelas Exatamente. pessoas que votaram na gente. A gente é vereador, é deputado, Para né, ajudar a para sociedade como um todo todo. mundo, né, prefeito, governador, a gente tem que pensar, né, de toda a população. Então é com isso que eu finalizo agradecendo muito a oportunidade de dizer que cada vez mais a gente vai ocupar e transformar vários espaços da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso querido e amado Brasil. Bom, pessoal, pela primeira vez agora em rede nacional, né? Aos meus amigos aí do Rio Grande do Sul, telespectadores que estão assistindo a gente de casa, ao pessoal do YouTube, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal do YouTube, tá bom? Ativem o sininho, me sigam no Instagram, sigam Linda Brasil para vocês verem que ela é a deputada babadeira de Sergipe. E como o nome dela é Linda Brasil, eu quero agora me despedir do Brasil agora, né? Que nosso programa agora é nacional. Nacional. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.